E, nesse sentido, eu também me inscrevi para prestar homenagem às mulheres negras que, ao longo da história desse país, lutaram pela superação da escravidão, mas que continuam lutando para que, de fato, consiga a verdadeira liberdade. Porque nós vivemos, durante mais de 300 anos, com os nossos irmãos negros oriundos da África, escravos, subjugados, torturados, sem nenhum direito. E quando veio a Lei Áurea, na verdade, é uma farsa, porque eles não foram absorvidos. Eles continuaram tendo todos os seus direitos negados. Eles saíram dos engenhos, de uma situação de escravo, de produção que tinha alimentação, o vestuário e o lugar para dormir de forma precária, mas que desse energia para que ele pudesse continuar sendo explorado e torturado, e eles tiveram que buscar os lugares possíveis de sobrevivência. Daí vêm as favelas do Rio de Janeiro e todos os lugares, de Sergipe, de todos os lugares que nós sabemos onde é que estão os pobres, os negros, os desvalidos, os sofridos e os oprimidos. E é negado durante toda essa história a resistência das mulheres. E nesse 13 de maio, consta na rede social, inclusive esse texto não é meu, esse texto está na rede social. Eu levanto, não está escrito, mas quem vem divulgando é um militante social, o Hildebrando Maia, mas esse texto está exatamente sendo divulgado na rede social, como também a recuperação de mulheres negras que lutaram e que se destacaram e que hoje estão na historiografia da resistência em defesa da libertação dos escravos no Brasil. Mas são milhares, centenas, milhares de mulheres que também contribuíram, inclusive aqui em Sergipe, e que os historiadores e as historiadoras ainda não conseguiram fazer essa recuperação. E nós temos essa dívida também, além de todas as dívidas para reparar. O processo de reparação desse país demanda ainda muito tempo. E aqui o texto diz: a luta contra a escravidão, pelos direitos civis, pela libertação dos povos negros no Brasil, em várias partes do país, em diversas ocasiões, foram lideradas por mulheres. Porém, a historiografia oficial, o machismo, a cultura patriarcal, fizeram a questão de apagar da memória histórica dos brasileiros. No dia 13 de maio, nada devemos à elitista Princesa Isabel, mas os homens e mulheres negras que ousaram desobedecer às leis do regime escravista e foram à luta. O 13 de maio é dia de luta pelo empoderamento das mulheres negras, e aqui vem a minha homenagem, que também são imagens e dados que circulam na rede social, portanto, não é de minha autoria, mas que eu vejo que é de extrema importância, ao prestar essa homenagem, colocar exatamente o que já está registrado na história. E dizer que nós estamos num período que não é do retorno à escravidão dos nossos irmãos negros, mas é do retorno ao princípio escravista de subjugar o homem pelo próprio homem, de retirar todos os direitos sociais e trabalhistas dos homens, chegando ao ponto de ter um projeto de lei na Câmara Federal que os trabalhadores rurais passam a ter direito à alimentação e à casa em troca do seu serviço. Então, na verdade, o retrocesso que nós estamos vivendo nesse país é gravíssimo, é mais profundo do que a aparência do que está sendo dito e publicizado através das propagandas do próprio governo do golpista Temer. Então, aqui começa as imagens e a recuperação da história dessas mulheres. A Maria Aranha,
é uma líder do Quilombo Molo, em Tocantins. Maria Aranha liderou seu povo contra as invasões, vencendo todos os ataques dos escravistas e sustentando uma sociedade altamente organizada e eficiente politicamente. Eu quero chamar a atenção, às vezes é muito forte o preconceito. E como os negros se acham brancos, e às vezes, aqui mesmo, eu fico olhando nos olhos das pessoas que estão acompanhando essa minha fala nesse momento. E às vezes tem um riso irônico. A população nordestina ela é negra. A negritude está na etnia, na nossa cultura, no nosso saber fazer, nos nossos valores, do que herdamos dos nossos ancestrais. Não tem população no Nordeste branca, com exceção dos irmãos que estão chegando como migrantes. Mas a constituição do povo nordestino são os índios, são os negros e são os brancos, mas com a predominância dos negros. Porque aqui era forte os engenhos. Foi para o Nordeste que eles chegaram. Então vamos nos desvencilhar do preconceito. Vamos ter um pouquinho de sensibilidade humana e entender que não podemos aceitar toda a discriminação e preconceito que até hoje predomina na nossa sociedade. Portanto, viva Maria Aranha, grande líder mostrando a competência das mulheres na gestão do seu povo. Luísa Maim, mãe do poeta Luiz Gama, grande poeta Luiz Gama. Expressão Popular, que é uma editora popular, tem toda a vida e obra do grande poeta Luiz Gama. É importante todos nós lermos, principalmente a juventude, eu estou vendo jovens aqui. Grande liderança na luta contra a escravidão no Brasil, o grande poeta Luiz Gama. A sua mãe também foi uma mulher que lutou pela libertação do seu povo. Severina, líder do Quilombo do Urubu, na Bahia, que lutou contra a escravidão. Inclusive, é importante essas imagens, porque o negro não tem as fotografias que os brancos tinham. É importante essa imagem para a gente recuperar a beleza dos homens e das mulheres negras. Para que cada negra e que cada negro recupere a sua forma de ser e a sua cultura. Não ache que o manequim francês é o modelo de beleza da mulher brasileira. Porque é assim que nós vamos recuperando e reconstruindo e rompendo com o preconceito racial. Mariana Crioula, líder de uma das maiores revoltas de escravos no Rio de Janeiro, na região do Vale do Café, Mariana Crioula foi aclamada como rainha do seu povo ao lado do Manuel Congo, chamado de rei. Porque a gente precisa lembrar, e agora eu vou falar sobre uma rainha que veio escrava da África, que muitos dos nossos irmãos africanos e africanas chegaram aqui, eles eram reis. E foram vendidos como escravos para esse continente. E queremos lembrar que nós tínhamos técnicos, intelectuais inteligentíssimos. Se vocês forem visitar as minas de ouro de Minas Gerais, que hoje praticamente é patrimônio, e escutar a história, vocês vão ver que só pode acontecer a exploração de minas, das minas de ouro, pela tecnologia que os nossos irmãos negros trouxeram. É perfeita. Você entra, como é que consegue naquela pedra, sem nenhum instrumento, sem avanço da tecnologia, você fazer aquele túnel, você usar os aquíferos para a limpeza do ouro, e até hoje não houve demolição. Claro que tem lugar, e aí você vê a exploração das nossas crianças nessas minas, que tem lugar que você tem que passar muito curvado.
Eu mesmo tenho problemas articulares, tive dificuldade, porque eram as crianças que ficavam ali. E a tecnologia foi trazida pelos africanos. Infelizmente, a nossa história ainda não esclarece tanto sobre isso nos nossos livros didáticos. Mas muitos dos historiadores e das historiadoras estão recuperando toda essa história do povo brasileiro. Aqui, na Agontimé, antiga rainha do reino da Daomé, hoje conhecido como Benin, na Agontimé, foi vendida como escrava e foi parar no estado do Maranhão, onde foi renomeada como Maria Jesuína. Segundo pesquisas históricas, foi fundadora da famosa Casa da Minas. Essa Casa da Minas é um terreiro, onde ali ela fundou exatamente, semelhante ao nosso candomblé, é o candomblé mais antigo, é o terreiro mais antigo da cidade da capital do Maranhão, São Luís. E foi exatamente essa ex-rainha que chega escrava aqui, mas que é reconsiderada pelo seu povo como rainha também. E ali ela consegue estruturar o culto afro. A Esperança Garcia, história marcante no Piauí. Esperança Garcia vivia como escrava e teve coragem de escrever uma carta para o então presidente da província, denunciando os maus tratos terríveis que sofria junto aos seus filhos. Então, assim, a gente vai recuperando a resistência e a coragem das mulheres que viviam no submundo, no mundo só de sofrimento, de exploração, de tortura, que era a situação dos escravos no Brasil. Anastácia é muito conhecida na historiografia, essa escrava que foi punida por rejeitar os assédios de um homem branco e teve que usar uma máscara de ferro até o final da sua vida. Anastácia é cultuada por muitos que a considera uma santa milagreira. Portanto, fica aqui a nossa homenagem a todas as mulheres negras que resistiram, que conseguiram romper uma etapa. Deputada, mais 2 minutos. Eu agradeço, senhor presidente. Uma etapa da nossa história, que foi essa etapa de uma lei que absolveu todos os escravos. Mas a luta continua, porque muitas etapas nós vamos ter que superar. O preconceito é forte, a discriminação é forte, os excluídos, grande parte, são negros, crianças, jovens, mulheres e homens. E quem mais é eliminado neste país, a partir do preconceito, a partir do crime organizado, dos jagunços, das milícias, são os jovens negros da periferia desse país, que estão sendo, onde está sendo praticado um verdadeiro genocídio contra essa juventude. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.